Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Você está ao vivo no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer. Hoje, dia 29 de agosto de 2022. Esmaga no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e chame outras pessoas para assistir. Senhoras e senhores, ainda falando sobre o debate, muitos comentários no Twitter, no Instagram, no Facebook, nos jornais, todo mundo falando que o Lula estava muito calmo, foi o Lulinha paz e amor, que o Bolsonaro se descontrolou, o Ciro não é totalmente desrespeitoso e a Simone Tebet ali aproveitando o momento para sair daquela que não é conhecida para ser conhecida. Enfim, gente, vamos às notícias de hoje para arrebentar toque, feder chifre queimado. Agora, o que eu achei de baixíssimo gosto, o Ciro foi vulgar hoje, o Ciro atacou a saúde de Lula e apagou o post depois. PT nega problema de saúde e cita agenda cheia de Lula. Olha isso, gente. Não, é ridículo. Olha o que o Ciro falou. Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária? Questionou Ciro, que em seguida deletou a postagem. Procurado pela equipe do UOL, Carlos Lupe, presidente do PDT, informou que o partido não irá se posicionar sobre a postagem dele. A reportagem também questionou a assessoria do PT, que ainda não se manifestou. Simplesmente Ciro Gomes foi baixo, vulgar, não mereceu a consideração que o presidente Lula deu para ele no debate. O presidente Lula levou o Lulinha paz e amor para lá, muito respeitoso, mas o Lula e a campanha do Lula e os assessores do Lula precisam entender que os outros não são gentleman como o Lula é. Os outros, como o Ciro e como o Bolsonaro, não são educados como o Lula é. Não têm vivência como o Lula tem. Não são diplomatas como o Lula tem. E, muitas vezes, essa não resposta firme do presidente Lula é entendida por muitos como covardia, como ter se ficado muito na defensiva. Lula, entenda de uma coisa, meu amigo. Assim que você for para o segundo turno e que você vencer as eleições, o Ciro vai rastejar, mas, por enquanto, não dê trela. O Ciro Gomes, neste momento, eu digo uma coisa, não merece o seu respeito, não merece o seu apreço, é alguém que está jogando baixo, jogando sujo, falando na questão de saúde do Lula, querendo que a população pense que o Lula, inclusive, tempo atrás, um cara que trabalha na campanha dele, citou que o Lula pudesse estar com câncer. Olha, desejando a morte da pessoa, falando do estado físico da pessoa, enquanto a gente sabe que o presidente Lula goza de uma saúde muito bem. Agora, uma pessoa de 76 anos, com uma agenda lotadíssima, e no início do debate, o Bolsonaro fez maior confusão nos bastidores para trocar de lugar. E isso tudo abalou a estratégia do presidente Lula, mas, sobretudo, o Lula foi para mostrar o projeto, para contrapor o governo dele ao governo do Bolsonaro, e isso ele falou. Ele falou sobre o governo dele e tudo. Agora, faltou ser enérgico contra aqueles que era para ser enérgico. O Lula, e eu falei isso aqui, faltou responder na lata do Bolsonaro. Se o Bolsonaro chamou ele de ladrão, chamou ele de ex-presidiário, era para ter ele falado tudo aquilo que a gente sabe que poderia falar. Aquele que começa com G e termina com Cida. Você lembra disso? Era para ter apontado todos os erros. Presidente Lula, eu não sei quem está lhe aconselhando, mas seja o senhor mesmo, seja aquele que o senhor foi no Jornal Nacional. Eu sei que o senhor quis mostrar ali para o Ciro um grande respeito, mas não merece o seu respeito. Não merece a pessoa grande que o senhor é, uma pessoa que tem realmente respeito pelas pessoas. Aliás, vou colocar aqui um momento em que o Ciro, né, o Lula fala diretamente lá para o Ciro Gomes. Vamos ver esse momento. Olha lá. Opa, deixa eu... Calma. Oi, Moreno. Pelo Ciro Gomes. Sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo. Ele resolveu não estar conosco. A sair com candidatura própria é um direito dele. Mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa
porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política. Ou seja, o presidente Lula estendeu a mão e o Ciro Gomes realmente ainda tripudiou do presidente Lula. Quando ele falou, tenho respeito pelo Ciro e tal, aí o Ciro volta-se contra o presidente Lula, diz que o Lula é encantador de serpente, ou seja, foi agressivo com Lula e tchutchuca, não é, com o Bolsonaro. Aliás, o Ciro, o Lula poderia ter lembrado que o Ciro foi do governo Lula. Quer dizer que agora descobriu alguma coisa estranha? O Ciro, presidente Lula, está despeitado, não é aquele mesmo Ciro, com ódio nos olhos, perdeu o respeito e não deve ser levado em consideração. Desconsidere este Ciro Gomes. Lembre-se o que ele fez, não é? Foi para Paris e é o que ele vai fazer. Está muito mais aliado, aliás, riu. Ele riu do comportamento do Bolsonaro diante da Vera Magalhães. Isso é ridículo. Ao invés de ter se mostrado indignado, riu, simplesmente riu. Está aí a cara dele. No momento que o Bolsonaro fala ali contra a Vera Magalhães, o Ciro Gomes dá risada, como se aquilo fosse piada. Como se aquilo foi, olha só o jeitão do Bolsonaro falar. Agiu como se fosse um bolsonarista admirado. Olha o que ele está falando. Maravilhoso, vai dormir comigo, vai dormir pensando em mim. Isso é misoginia, Ciro Gomes. O ataque de Bolsonaro à jornalista não é porque ela é a Vera Magalhães, é porque ela é mulher. Porque ele sempre bateu boca com mulher. Assim como bateu boca com a Maria do Carmo, dizendo que não estruparia porque ela não merecia. É acostumado a avacalhar com mulheres. É acostumado a tratar a mulher como se não tivesse qualidade, se não pudesse responder, fosse incompetente. A mesma coisa é o filho dele. Então, eles não suportam ter mulher inteligente que se posicione e que principalmente se contraponha a ele. Então, foi erradíssimo o que o Ciro Gomes fez. Veja aqui o momento que ele ri, né, do comportamento do Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Primeiramente, o Bolsonaro ataca a Vera. Ataca. Ela é uma jornalista, não estava no debate. Aí o Ciro Gomes, olha a cara dele. Eu vou tirar o áudio aqui para você só ver a cara do Ciro Gomes rindo. Olha isso. O Bolsonaro vai, fala mal, olha. Aí ele acha magnífico, né? Ele ri. E o Bolsonaro é desse jeitão. Sabe o que acontece? É isso que muita gente escrota, que muito machista acha. É o Bolsonaro, é o jeitão dele. E aí pegou na lata, porque foi tentar falar alguma coisa depois que percebeu que não estava legal, rindo, pegou na lata do Bolsonaro, não pediu tua opinião. Meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Ciro. Por favor. Já está apelando. Já está com a historinha de tacar a mulher, de se vitimizar. Vera, você realmente foi fantástica, né? Deu oportunidade para falar um pouco de verdade sobre você. Candidato Ciro. Ou seja, o Bolsonaro foi para agradar a bolsominhada, para agradar a gaidaiada. Então levou para lá o que ele é. O Bolsonaro, é fácil ser tirado do sério. Basta ter tocado na rachadinha, basta ter tocado na amizade dele com Queiroz, basta ter tocado no Adriano Magalhães da Nóbrega, que o filho dele foi dentro da cadeia, que era presidiário, ele estava preso e foi condenado por assassinato e outras maracutaias. E o Flávio Bolsonaro levou para lá, deveriam ter tocado nisso. O debate, ele é para mostrar propostas e tal, mas, sobretudo, para se contrapor ao adversário. Eu não sei qual foi esse marqueteiro que aconselhou o presidente Lula para pegar leve com o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem pudor. O Bolsonaro não tem qualquer tipo de respeito, não é diplomata. Ele vai ali para fazer o massacre. Então eu vou ali para agradar a gadaiada. Tanto é que agradou a gadaiada. E eu acredito que Bolsonaro e o Ciro Gomes não merecem esse tratamento diplomático que o presidente Lula deu. O presidente Lula é uma pessoa da paz, do bem, mas naquele momento
era preciso ter mostrado na lata as sujeiras do Bolsonaro. Aliás, fez isso no finalzinho, quando falou sobre que ele era mais limpo que o Bolsonaro e os filhos dele, e que numa canetada, eu acho que essa foi emblemática, numa canetada eu vou tirar todos os sigilos que tu coloca para saber realmente o que está escondido. Por que tu tem tanto medo disso? Agora, ali, esse tratamento que deu a Vera, deixa eu colocar aqui para vocês essa notícia. Tribunal Superior Eleitoral determina que Eduardo Bolsonaro apague fake news sobre Lula nas redes sociais. Aliás, a campanha do Bolsonaro está sofrendo muitas derrotas na justiça porque espalha mentira o tempo todo. É Damares mentindo, utilizando crianças para atingir mães, para não votar em Lula. O Eduardo Bolsonaro mentindo sobre Lula novamente, sobre N acusações, ligação com o PCC, a acusação de que vai fechar a igreja, são acusações infundadas, mentirosas, mas que chega pelo WhatsApp o tempo todo. Aí, quando vão atrás do prejuízo, já foi espalhado, já todo mundo está assistindo essas coisas horríveis. Então, não era para pegar, em nenhum momento, leve com o seu Jair Bolsonaro. Errou aqueles que estavam aconselhando o presidente Lula nesse momento. Então, vamos lá, minha gente. Aqui teve a situação em que o Ciro, não é? O Ciro ficou mais chateado no momento que pisaram no calo dele, relembrando aquela situação da Patrícia Pilar. Aí ele soube, não é, ver que o Bolsonaro estava ali também. Porque só era ataque ao Lula. Não é? Mas ao Bolsonaro não. Mas isso é estratégia. Eles foram lá para atacar. Não é? Foram lá para atacar. Vamos ver o momento que ele ficou mordido. Vai lá. Mas eu cometi uma absoluta infelicidade de fazer uma gracinha com uma mulher extraordinária que foi minha mulher durante 18 anos. Já me desculpei por isso 1 milhão de vezes. E isso é de se desculpar a vida inteira. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão. Tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista, reproduziu cultura machista. Mas eu aprendi isso, você que não aprende nada nunca. Por quê? Porque você é uma pessoa que não tem coração. Sabe, simular sufocamento na hora que o povo brasileiro estava faltando oxigênio em Manaus, sabe, dizer que não é coveiro na hora que há milhões de famílias brasileiras e amigos nos enlutamos. O Brasil tem 3% da população do mundo e morreu 11% das pessoas que morreram no mundo. Olha, o Ciro foi muito mais complacente com o Bolsonaro, que lhe atacou, do que com o Lula, que lhe deu ali a mão, lhe estendeu a mão, porque o Lula sabe que no momento do segundo turno precisará de todo mundo. E o Lula abertamente disse, olha, Ciro, você vai pedir desculpa de mim, porque o que você está falando é mentira. Então, é jogo baixo, é sacanagem o que o Ciro Gomes está fazendo. Desprezo total ao Ciro, Lula. Desprezo total ao Ciro. Assim que você passar para o segundo turno, eu te garanto que os eleitores de Ciro não vão votar por ele, vão votar por suas consciências e vão votar no senhor. Agora, o seguinte, o momento também esperado foi quando a Simone Tebet falou ali para o Bolsonaro, que não tem medo do Bolsonaro e tal. Isso foi importante ela ter falado, salientado isso. A Simone Tebet, que na realidade se transformou ali na candidata que se postou melhor no debate, foi firme no debate. Tenho as minhas críticas a Simone Tebet. Falou das mulheres, mas foi ela uma das que bateram forte na presidente Dilma, apoiou o golpe contra a única mulher presidente desse país. Ela fez isso. Agora, estou me referindo ao debate. No debate ela se saiu bem e foi a única que realmente colocou Bolsonaro no lugar dele. Vamos ver essa parte. Prezado presidente Lula. Aliás, deixa eu ver. Esse aqui não está aqui. Será que eu passei? Rapidamente, gente, eu acho que eu passei, eu falei outro. Deixa eu ver aqui se está aqui.
Não, esse aqui é o Bolsonaro falando do Lula. Vou colocar o vídeo agora, deu uma travada aqui, mas coloca o vídeo do momento em que a Simone Tebet fala contra o Bolsonaro, dizendo, olha, não tenho medo de você. É isso aqui, nesse momento. Vamos lá, vamos acompanhar aqui no Critica Bolsonaro, Brasil. como deputado, defendeu um assassino de mulheres, de uma mulher no Senado. Defendeu um torturador de mulheres, assim mesmo, no plural. Votou contra os direitos das empregadas domésticas, votou contra o contrato de trabalho e os direitos trabalhistas das mulheres. Ameaça jornalistas, comete misoginia, agride as mulheres brasileiras. Eu mesma já fui vítima, repito aqui, de violência política de seus ministros. Eu quero, de forma bem objetiva, não voltar na questão do robô, que não me intimida, dos recortes de fake news que são divulgados a todo momento, inclusive sobre a minha candidatura. Mas a pergunta é bem objetiva. Candidato Bolsonaro, por que tanta raiva das mulheres? Olha, foi bem, né? A Simone Tebet pontuou, é isso que tinha que fazer. Mostrar as fraquezas do... Mas parece assim que todo mundo tentou passar a mão no Bolsonaro e só olharam o Lula. O Lula teve o seu momento, o melhor momento do Lula foi quando ele falou naquela questão do motorista, da empregada doméstica, falando ali, respondendo a Soraya Tronic, que é coxinha na alma, né? Nunca soube o que é falta de comida em casa, e ela disse, não vi nada disso lá. Aí o presidente Lula respondeu para ela, e isso ecoou, não é? Ali nos rincões do Brasil, principalmente naqueles mais desfavorecidos. Vamos ver aqui um momento. De inclusão social da história desse país. Esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres, efetivamente, cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica. Olha, gente... Mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias. É confusão. Primeiramente, quando o Bolsonaro chegou, que exigiu que a Band trocasse de lugar, que ele não queria ficar perto do Lula, houve constrangimento. Lá nos bastidores também, o André Janones discutiu, brigou, foram quase para as vias de fato com o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, aquele que foi lá para o Pará defender o madeireiro, vocês lembram disso? Aí teve essa confusão nos bastidores lá, vamos ver nesse momento. Eu estou com as imagens aqui, rapidamente, gente, para a gente ver. Eu acho que vocês já viram essas imagens dos bastidores, mas é bom que a gente veja e reveja que houve ali. Eu não acho bacana ficar fazendo confusão à toa, sabe? Isso não gera voto, não agrega nada. Eu acho que o Janones tem que ter o lugar dele ali no e-mail digital, no Twitter, mas tem que, sabe, parar com isso, porque a maioria das pessoas que estavam ali não gostaram nada daquele bate-boca que não vai resultar em nada, entendeu? Eu acho que tem que fazer um contraponto, mas não é? Naquele momento a gente precisa de votos e não precisa ser um bolsomínio à la esquerda. Olha só, gente, aliás, gosto do Janones no meio digital. Vá lá que esse é o teu coisa. Agora,
De outra maneira, acho que levar o Janones para tudo quanto é lugar não cola, não fica legal. Aliás, olha isso, a Vera Magalhães respondeu aqui ao Bolsonaro. Vera, sobre ataque de Bolsonaro, não gosta de ser questionado por mulheres. A própria UOL ali questionou a Vera Magalhães no final do debate, que ficou muito falada, e ela respondeu isso. Vamos ver aqui o momento. Parabéns pela pergunta legítima, correta, e um ataque machista, misógino do presidente desrespeitoso. E o maior erro que ele cometeu no debate foi debater com uma jornalista em baixo nível, e isso atraiu ali uma corrente de solidariedade a ele. Eu queria primeiro, sim, a sua avaliação sobre esse episódio e sobre o debate. O que você achou do debate, Vera? Kennedy, eu acho que ele teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária e, a meu ver, prejudicial a ele mesmo. Sim. A pergunta era sobre vacina. Cobertura vacinal muito baixa para vacinas obrigatórias do calendário de vacinação. E se as fake news difundidas por ele próprio e por seus apoiadores contra as vacinas de Covid-19 contribuíram de alguma maneira para essa descrença da população nas vacinas. Portanto, uma pergunta de saúde. Era para o candidato Ciro Gomes, com o comentário dele. No comentário, ele não falou absolutamente nada de vacina, passou para um ataque pessoal a mim, algo que não é a primeira vez. Ele já fez em relação a mim, já fez em relação a outras jornalistas mulheres. É da natureza do presidente, ele não gosta de ser questionado e não admite ser questionado por mulheres. Eu acho que isso foi altamente prejudicial a ele, transformou o machismo e a misoginia e a falta de políticas públicas voltadas às mulheres do governo dele no principal tema do debate. Sim. Ele teve de recorrer a um papel para dizer o que fez para as mulheres ao longo do seu mandato e ficou ali justamente na numa hora que defensiva. ele tenta atrair o voto feminino. Bom, essa foi uma resposta bem dada da jornalista Vera Magalhães ao Jair Bolsonaro. Vamos ver o que o povo está falando aqui também nas redes sociais, minha gente. Muita gente comentando. O que mais está se comentando agora sobre o debate. Também o assunto do momento está sendo o Frota, não é? Ele diz o seguinte: o Lula falou para o povo, falou para o Brasil. Mentira é coisa de gente covarde tipo Bolsonaro. Quem tem coragem fala a verdade, doa em quem doer. As cartas estão na mesa. Aliás, o Alexandre Frota postou isso ainda há pouco, todo mundo comentando sobre o que ele está falando. Ele diz assim: nos bastidores, Janones sozinho colocou para correr o tal de Adrilles, o racista do Sérgio. O Madeireiro Salles é aquele deputado ou vereador de BH, nunca lembro o nome. Valeu, André Janones. O Alexandre Frota elogiando o André Janones lá nos bastidores. Então, está muito comentário aqui. O comentário aqui é sobre o Alexandre Frota. Também as pessoas estão aguardando a pesquisa que vai sair hoje à noite, que vai ser divulgada pelo Jornal Nacional, que é a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP. Todo mundo de olho. Aliás, na pesquisa de hoje, teve pesquisa de hoje, viu, gente? Que foi o seguinte: pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB, contratado pelo Banco BTG Pactual, divulgado hoje, aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial com 43% das intenções de votos. Quando entrevistado, isso foi estimulado. Está aqui, pesquisa estimulada, Lula 43, Bolsonaro 36, Ciro 9, Ciro aumentou 2 pontos aí, Simone Tebet 4, Vera Lúcia 1. O Lula perdeu 2, se comparado à pesquisa anterior. Aqui na disputa, no segundo turno, Lula e Bolsonaro, Lula fica com 52, Bolsonaro com 39, nenhum, 4, brancos 3. Lula contra Ciro fica assim, Lula 47, Ciro 32, nenhum, 12%. Minha gente, esse é o Critica Brasil, falando a verdade do Em Quem Doer. Às 21h30 a gente volta com essas e outras informações. Grande abraço para todos, fiquem com Deus, esmaga no like antes de sair. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Tchau.